Bom dia, turma. Bom dia, boa tarde, boa quarta, na verdade. Tenho que lembrar de sempre desejar boa quarta. Voltamos com o nosso conteúdo, ajeitadinha na câmera básica. Foi. E espero que estejam todos bem. Continuamos com o nosso material da parte da tabela periódica, de periodicidade. Na verdade, já vamos começar as finalizações. Semana passada, a gente viu bem amplo o conteúdo em relação aos grupos, como a delimitação acontece. É assim, de cada grupo de um modo inteiro na tabela periódica. A gente meio que visualiza só o corpo da tabela periódica e não trabalha os grupos de forma muito bem divididas. A gente viu essa parte raio atômico, eletronegatividade, de onde um cresce, qual tem maior raio atômico, qual tem maior eletronegatividade, e vocês começam a enxergar que não é realmente esse bicho de 20 cabeças que vocês têm que entender parte por parte. Mas é sempre interessante saber o conteúdo como um todo, saber toda aquela parte introdutória, porque vocês conseguem utilizar esse mapa de uma forma melhor. Hoje a gente vai estudar, ver melhor os grupos de uma forma mais unitária, assim digamos. Quais as propriedades que esses grupos têm, por que esses grupos são divididos dessa forma, por que eles foram divididos dessa forma, ok? Antes disso, quero fazer um adentro. Alguns alunos vieram me pedir uma dica por conta do tempo. Professor, como é que a gente faz? Pessoal, eu disponibilizo as aulas gravadas para vocês para facilitar também em relação a não posso assistir uma videoaula de manhã, não posso assistir uma videoaula à tarde. Vocês podem assistir à noite com mais calma no final de semana. Como eu não faço cobrança em relação a curtos períodos, vocês podem. Professor, não pude entregar sua atividade na semana porque só assisti sua aula no final de semana, só tive esse tempo no sábado. Beleza, mas me justifiquem quando vocês enviarem a atividade com atraso, ok? Que aí eu vou entender, não vou ser carrasco de cobrar, vocês têm, não. Eu vou entender o ponto de vocês, porém se esforcem sim para assistir essas aulas. Obrigado quem vem acompanhando, porque estou fazendo assim o máximo possível para essas aulas saírem boa para vocês. Qualquer dúvida, dica, professor, bota uma musiquinha, professor, faz tal coisa. Chega no meu privado, pede, quem sabe aula que vem eu já inicio a aula com uma musiquinha aqui pra gente dar uma animada. Não sei, vou ver aí com vocês se vem essa dica. Mas bora lá pro conteúdo de química, que é o que a gente tem que manjar. Como eu já disse, a gente já vem construindo todo esse conhecimento de tabela periódica. E hoje não seria diferente, porém hoje a gente vai ver as famílias. Como a gente já viu a família 1, a família 1A, se você olhar na tabelinha periódica, vai aparecer aí na telinha para vocês. A família 1A é a família dos metais alcalinos, que vem o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Por isso que tem aquela frase, Linac roubou o césio de Frâncio. Eles têm algumas características para serem chamados de metais alcalinos. Nós também temos a família 2A ou a família 2, que são a família dos metais alcalinos terrosos, que é constituído de berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Depois, dando um salto bem grande, esquecendo um pouco, mas não para sempre, os metais de transição, que são esses metais que estão no meio da tabela periódica, a gente pula para a família 3A. E a família 3A, a gente tem a família do boro. E aí a gente tem o boro, o alumínio, o galho, o índio, o itálio e o nihônio. Por quê? Essa família ela é conhecida assim porque o primeiro elemento químico que encabeça eles é o próprio boro. Por isso que vem uma sequência de familiares, eles não têm umas características tão bem aguçadas para ter um nomezinho ali à parte, a quem? E aí na sequência a gente vem com a família 4A, que é a família mais coringa, por ser encabeçada pelo carbono, que é a família do carbono. E aí a gente tem o carbono, o silício, o germânio, o estânio, o chumbo e o fleróvio. Fleróvio. Seguindo, a gente vem com a família, já com um nomezinho bonitinho aí, que é a família do nitrogênio,
Todos os outros são também. Mas a família do nitrogênio é a família 5A, ou a família 5, ou a família 15. Lembrando que a gente está trabalhando só com a parte do ar. O pessoal lá é meio que esquecido. A família do nitrogênio é composta de nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e mascóvio. Esses últimos eu tenho uma dificuldade de falar, mascóvio. Enfim. Aí a gente vem na sequência que já recebe um nome mais específico, que são a família dos calcogênios. E aí a gente tem o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, o polônio e o livermório. Enfim. Professor, você está com dificuldade de falar os elementos químicos? Sim, pessoal, eu estou. Principalmente os sintetizados em laboratório, eles têm um nome muito complicado de falar. Assim como alguns compostos orgânicos, quando nós estudarmos compostos orgânicos, vocês vão ver que alguns têm uns nomes muito peculiares para se falar. Mas enfim, continuando. A gente tem a família 7A, que é a família dos halogênios. E a gente tem o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o astato e o tenécino, que é esse bonitinho aí que também fica no final. Professor, você tem dificuldade de falar esses últimos... pessoal, a minha dicção é ruim para esses últimos elementos químicos. E por fim a gente tem a família 8A, que é a família dos gases nobres, que é o hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio, radônio. E tem Não, eu preciso olhar isso. Organessônio. Eu tenho essa dificuldade, por quê? Porque não são elementos químicos muito utilizados. Vocês começam a ter uma familiaridade, assim, digamos, com os elementos químicos a partir do tempo que vocês vão começando a trabalhar com eles. Como em laboratório, na faculdade mesmo, a gente trabalha com os elementos químicos mais simples e menos radioativos, assim, digamos, ou os elementos químicos mais comuns. A gente não trabalha muito com esses últimos aí não, mas vamos ver essas famílias aí. Na tabela periódica atual, que é essa que a gente considera até hoje a bonitinha, sem ser em modo circular, os elementos químicos são agrupados em 4 grupos principais, seguindo as propriedades físicas e químicas. Tem uma escurecida na tela. Aí a gente tem as propriedades do tipo metais, semimetais, ametais, gases nobres, que são os grupos principais que vão aí almejar essas famílias, que a gente já falou na sequência anterior. A gente já viu que os semimetais, eles meio que não entram aí em grandes discussões e já fica a cargo dos metais e dos ametais. Nem mesmo os gases nobres entram muito, porque eles são quase que não reativos. Então eles não entram muito nessa barganha aí de reatividade, de reações químicas. E tem também o grande coringa da tabela periódica, que ele fica brincando entre os grupos, que é o hidrogênio, que é o elemento químico que ele tem algumas propriedades, tanto do grupo ali 1, como o grupo dos halogênios. E a gente vai ver aí por que ele traz essa característica e por que ele é considerado um elemento químico coringa. Vamos iniciar pelos metais. Quem são os metais? Os metais são basicamente constituídos da maior parte dos elementos da tabela periódica, representando 2/3, o que resulta num total de 87 elementos químicos considerados metais. Há alguns como exemplos estão muito no nosso cotidiano, que são a prata, o cobre, o zinco, o ferro, alumínio, platina, sódio, potássio, entre vários outros que fazem parte do nosso dia a dia. Professor, como assim? O sódio, por exemplo, o sódio é o elemento metálico que mais está na nossa vida, porque nós consumimos o sódio. O sódio está no nosso alimento, no nosso dia a dia, assim como o próprio cobre, o ferro, porque está nas nossas panelas, na hora da gente cozinhar, está nos nossos utensílios de trabalho, assim, digamos, nossos celulares, computadores. Os metais são muito presentes na nossa vida, assim, digamos. Se vocês perguntarem ao professor de história, vocês vão ver que o salto
quando o ser humano ele começa a trabalhar com os metais, assim, digamos, a era dos metais, ocorreu uma evolução muito grande, porque com a parte de trabalho dos metais foi possível aí evoluir muito em termos de civilização e cultura. Mas pergunta ao professor de história de vocês. Enfim, todos esses elementos químicos considerados metais, eles têm alguma coisa em comum. E essas coisas em comum são brilho metálico, ou seja, eles conseguem ter esse brilho que é bem característico dos metais. Outra coisa que eles também têm eles são sólidos, com exceção do mercúrio, em temperatura ambiente, porque o mercúrio ele é líquido. Vocês veem, por exemplo, não façam isso em casa, mas se vocês quebrarem um termômetro, vocês vão ver que o mercúrio ele é líquido em temperatura ambiente. Porém, quando ele entra em estado gasoso, ele fica muito tóxico e vai poder causar alguns problemas de saúde. Os metais também conduzem eletricidade, conduzem calor de uma forma muito boa, são maleáveis, formam lâminas, são ductíveis, formam fios e têm tendência a perder elétron e formar cátions, ou seja, íons positivos. Essas são as características principais. Porém, dentro dos metais a gente tem a divisão dos metais alcalinos terrosos e os semimetais. Vamos ver aqui eles. Os metais alcalinos são chamados de alcalinos, os primeiros grupo ali, o primeiro grupo, família 1A, são chamados de metais alcalinos, pois quando misturados em água formam hidróxidos, ou seja, solução de caráter alcalino, básico. Eles também aí têm essa possibilidade de formar cátions, carregados de uma forma positiva, ou seja, ele perde elétrons, fica positivo a linha deles. Os elementos químicos que são constituídos de metais alcalinos são lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esses são bem mais simples. Característica dele principal no estado neutro apresentam apenas um elétron na sua camada de valência. A gente já viu o que é isso tudo aí no diagrama de Linus-Pauling. O raio atômico e a reatividade desses metais aumenta de cima para baixo, como pode ser observado nas características da aula anterior, possuem ponto de fusão baixo em relação aos demais metais da tabela periódica e também tem um aspecto fosco devido ao potencial de oxidação, ou seja, como ele consegue perder elétron ali muito fácil, ele tem essa tendência de permanecer fosco. Próximo grupo é o grupo dos metais alcalinos terrosos, que são elementos que se compõem, que estão ali na segunda família, ou seja, na família 2A, são chamados de alcalinos terrosos pela tendência de formarem soluções de caráter básico também, assim como o pessoal da primeira família, porém eles são chamados de terrosos porque ali em meados do século XIX, os óxidos formados por substâncias eram designados dessa forma, ou seja, como eles formavam óxidos, eles são considerados terrosos, aí por características científicas. Esse termo era utilizado, designados a metais não solúveis e que não sofriam mutações quando eram aquecidos, que é uma característica muito do segundo grupo. E aí, esses grupos, eles são, quem está nesse grupo, ele costuma ser maleável, tem baixa densidade, possui 2 elétrons na sua camada mais externa, ou seja, na camada de valência, e são considerados normais em temperaturas e pressão em estado sólido, ou seja, sempre são encontrados em estados sólidos. E estão nesse grupo, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e sódio, e o rádio, quase que vai. Os metais ali, os semimetais, eles têm uma variabilidade dessas características, porém eles têm uma sequência não muito lógica em relação aos grupos anteriores. Eles meio que vão se misturando de acordo com a tabela periódica ali e os períodos que eles vão se encontrando. Quanto mais próximo dos ametais, menos características de metais eles vão ter. Como assim, professor? Quanto mais para direita eles forem, menos características metálicas eles vão possuir, beleza? E aí a gente entra no grupo dos ametais. O que são? São os 11 elementos que são carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre,
selênio, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, que apresentam algumas propriedades diferentes dos metais, que são: eles não possuem brilho, não conduzem eletricidade, não conduzem calor e se fragmentam de uma forma muito fácil. Porém, falando dos ametais como um todo, eles têm tendência a ganhar elétrons, os metais têm tendência a perder. Espécies carregadas negativamente, ou seja, eles formam íons ânion. Vocês viram que os outros formam cátion. Isso significa que eles possuem alta eletronegatividade e têm tendência a atrair esses elétrons para sua camada de valência. Quando a gente diz que eles se fragmentam fácil, ou seja, eles se despedaçam, eles são quebradiços. Eles não conseguem formar fios muito sólidos quando eles estão sozinhos ali, digamos, e não conseguem formar lâminas. Eles não são maleáveis como os metais. Outra coisa, eles podem apresentar 3 estados de agregação: sólido, e geralmente quem se encontra em estado sólido é o carbono, fósforo, enxofre, selênio e astato. No estado líquido, geralmente é o bromo, e no estado gasoso, todos os outros: nitrogênio, oxigênio, flúor, se encontram no estado gasoso. Para quase finalizando, falar um pouquinho dos semimetais, que são o boro, o silício, o germânio, o astênio, o antimônio, o telúrio e o polônio, que possuem propriedades intermediárias, ou seja, eles estão ali nos grupos que são considerados não metais, porém eles apresentam um brilho metálico, pouca condução elétrica e se fragmentam. Por isso que eles são considerados semimetais e não totalmente não metais, ok? Por fim, e findando a aula de hoje, a gente tem os gases nobres, que são os elementos pertencentes da última família. A gente já viu que esses bonitinhos, eles não querem se envolver com ninguém, eles ficam ali sozinhos na deles, estão na família 18 ou na família 8A, e são constituídos dos assim, eles têm esse nome, gases nobres, porque eles se apresentam em condição gasosa. Em qualquer forma que eles se encontram em condição gasosa. Uma das características principais e das mais faladas é a inércia química, ou seja, eles não reagem de uma forma assim muito fácil. Na natureza eles se encontram sempre em estado isolado, sendo muito raro tê-los combinados com outros elementos químicos na natureza. Porém, em laboratório, aplicando muita energia, aplicando muita atividade nesses elementos químicos, eles conseguem formar ali uma reação química com outros elementos, ok? Foi apresentado para vocês características básicas de cada um. Professor, e você falou que o hidrogênio... A gente fala isso do hidrogênio porque ele tem algumas características diferentes, porém ele está ali encontrado na primeira família. Ele não se enquadra, na verdade, em nenhum grupo. Na verdade, ele está na primeira família porque ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. Então, ele parece muito com os metais alcalinos. Porém, ele também precisa só de mais um elétron para se estabilizar. E, então, ele parece muito com os halogênios, ou seja, o pessoal ali da família 7A. Porque os halogênios, eles também precisam só de um elétron para se estabilizar. O hidrogênio, ele tem tanta capacidade de ganhar elétron como de perder. Por isso que ele também é considerado um coringa. E aí a gente vai vendo, de acordo com as aulas, que ele vai ali se moldando de acordo com as necessidades que ele encontra com as reações químicas, ok? Então seria essa a aula de hoje. Hoje vai ter atividade, semana passada não teve. Hoje vai ter atividade porque eu vou englobar tudo, todas as dúvidas. E aí colocar nessa atividade para vocês. Vocês já deram uma relaxadazinha, não venham me dizer que tem muita atividade, principalmente minha, viu? Eu sei que dos outros professores vocês têm atividade, mas foquem nessa atividade de hoje, façam. Se tiver dúvida, volta na aula,
Quem puder aí acelera um pouco o vídeo e assistir ele mais rápido, tem essa opção aqui no YouTube, colocar aí o vídeo em 1.5, que eu acho que dá para vocês assistirem de boa e de uma forma mais rápida, ok? Então tenham todos uma ótima semana, espero que vocês tenham entendido. Finalizamos esse conteúdo de tabela periódica e já vamos aí iniciar outra, ok?